Bem-vindo ao canal Cripta do Saber. Hoje vamos falar sobre a máquina de Antikythera, um artefato antigo que até hoje desafia a compreensão da comunidade científica. Em 1901, mergulhadores gregos exploravam um antigo naufrágio próximo à ilha de Antikythera, no Mar Egeu, quando encontraram algo completamente fora do comum. Entre estátuas e ânforas, repousava um objeto corroído pelo tempo, que mais tarde revelaria engrenagens, inscrições e uma precisão inimaginável para sua suposta época de origem. Este artefato, hoje conhecido como máquina de Antikythera, foi datado entre 150 e 100 anos antes de Cristo, e logo chamou a atenção dos arqueólogos. Mas o que mais espantou a comunidade científica foi a constatação de que se tratava de um tipo de computador analógico, o primeiro da história, com capacidades que não deveriam existir naquele tempo. Durante décadas, o objeto foi considerado apenas uma curiosidade arqueológica. Seu estado fragmentado e oxidado tornava impossível entender sua função real. Apenas no final do século XX, com o uso de raios-x e tomografias tridimensionais, cientistas conseguiram visualizar as engrenagens internas e decifrar parte de seu mecanismo. O que encontraram foi chocante. O aparelho era capaz de prever eclipses solares e lunares, rastrear os ciclos dos planetas conhecidos, calcular o calendário de eventos esportivos e até ajustar-se ao calendário egípcio. Como uma tecnologia tão avançada surgiu no mundo antigo sem deixar rastros de predecessores? Essa é uma das perguntas que até hoje inquietam pesquisadores. A complexidade da máquina de Antikythera sugere que ela não foi a primeira de seu tipo, mas sim o produto de uma longa tradição de engenharia mecânica. No entanto, não há registros históricos, desenhos ou descrições de dispositivos semelhantes que expliquem sua existência. Nem os próprios gregos, que registravam com rigor suas invenções, deixaram algo comparável em seus manuscritos. Isso leva muitos a acreditarem que houve uma perda catastrófica de conhecimento, possivelmente ligada à destruição de bibliotecas como a de Alexandria. Os estudos revelaram que o mecanismo continha pelo menos 30 engrenagens de bronze, todas interligadas com precisão matemática. Algumas simulações sugerem que ele poderia modelar com exatidão os ciclos lunares de 19 anos, conhecidos como o ciclo metônico, além do ciclo Saros, utilizado até hoje para prever eclipses. Cada engrenagem tinha dentes cortados com uma técnica que só foi reaparecer na Europa por volta do século XIV, 1500 anos depois. Isso levantou hipóteses audaciosas. Teria essa tecnologia sido passada adiante secretamente? Ou a humanidade simplesmente esqueceu por completo como produzi-la? Uma das teorias mais intrigantes aponta para a possibilidade de que a máquina de Antikythera não foi feita para o povo comum, mas sim para elites intelectuais ou até ordens misteriosas. Alguns estudiosos sugerem que ela poderia ter sido criada por seguidores de Arquimedes ou Hiparco, dois gênios matemáticos da antiguidade que viveram em épocas próximas à estimada criação do artefato. Inclusive, documentos fragmentados encontrados em Roma sugerem que Arquimedes já trabalhava com engrenagens e modelos planetários, embora nunca tenha sido comprovado que ele chegou a construir algo tão complexo quanto essa máquina. Outros pesquisadores levantam uma questão ainda mais controversa. E se essa tecnologia não foi originada por mãos humanas comuns? A precisão e a função astronômica do artefato inspiraram teorias que envolvem contatos com civilizações perdidas, ou mesmo com inteligências não humanas. Tais teorias são frequentemente descartadas pela comunidade científica por falta de provas concretas, mas continuam a alimentar o fascínio popular, especialmente entre os interessados em arqueologia proibida e enigmas históricos não resolvidos. Indo além das teorias, o fato é que a descoberta da máquina de Antikythera redefiniu completamente o que se pensava sobre a capacidade tecnológica dos povos antigos. Até sua análise, acreditava-se que a engenharia de precisão era uma conquista moderna, iniciada com os relógios mecânicos medievais. No entanto, a existência desse artefato comprova que, de alguma forma, civilizações do passado conseguiram atingir níveis de sofisticação muito acima do que lhes era atribuído. Isso obriga os historiadores a reavaliar seus paradigmas e considerar a possibilidade de que outras invenções igualmente avançadas podem ter sido perdidas no tempo. O impacto da descoberta também se estende ao campo da arqueologia. Desde o início do século XXI,
houve uma busca renovada por artefatos tecnológicos antigos, agora com a consciência de que muito do que foi considerado decoração ou ornamento pode esconder mecanismos avançados. Diversas equipes de pesquisadores voltaram ao local do naufrágio de Antiquítera, na esperança de encontrar outras peças do mesmo mecanismo ou até outros artefatos semelhantes. Até o momento, nada com a mesma complexidade foi encontrado, aumentando ainda mais o mistério em torno dessa peça única. O enigma se aprofunda ao considerar que o conhecimento necessário para fabricar a máquina de Antiquítera não era apenas teórico. Exigia um nível altíssimo de metalurgia, habilidades mecânicas e precisão no corte de engrenagens que só seriam comuns na era industrial. Como tais capacidades foram alcançadas no mundo helênico, que supostamente não possuía ferramentas para isso? Alguns defendem que houve oficinas especializadas, lideradas por artesãos extremamente habilidosos, que trabalhavam a serviço de filósofos e astrônomos. No entanto, nenhuma evidência arqueológica concreta dessas oficinas foi encontrada até hoje. Em 2021, uma nova reconstrução digital do mecanismo foi apresentada por cientistas da Universidade College London, baseada em todos os dados coletados ao longo de mais de um século de pesquisas. A simulação recriou o mecanismo em 3D, revelando que ele funcionava como um planetário portátil, exibindo os movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Essa reconstrução fortaleceu ainda mais a ideia de que o objeto não era apenas um calendário, mas um modelo cósmico de extrema sofisticação, algo digno dos maiores centros de estudo do mundo antigo. Mesmo com todas as descobertas, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quem exatamente criou a máquina de Antiquítera? Para que finalidade ela foi usada? Educação, previsão astronômica, astrologia ou algo mais? Por que nenhum outro exemplo de tecnologia semelhante sobreviveu? Essas dúvidas continuam a atormentar pesquisadores, e são justamente o que mantém vivo o fascínio em torno desse objeto milenar. A cada nova análise, o mistério apenas se aprofunda, como se o artefato guardasse segredos que não desejam ser revelados tão facilmente. O que a máquina de Antiquítera representa, acima de tudo, é um alerta sobre os limites do que realmente sabemos sobre nossa própria história. A ideia de progresso linear, de que o conhecimento humano sempre evolui de forma contínua, é desafiada pela existência de artefatos que parecem ter surgido fora do tempo. Talvez, no passado, tenha havido eras de ouro perdidas, em que o saber floresceu apenas para depois ser apagado por guerras, catástrofes, ou simplesmente pelo esquecimento. A máquina de Antiquítera é um fragmento de um passado esquecido, um eco de um mundo que talvez tenha sido mais avançado do que ousamos imaginar. Nos dias atuais, ela é guardada com extremo cuidado no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, onde atrai estudiosos, curiosos e teóricos de todo o mundo. Para alguns, é apenas uma peça antiga de engenharia. Para outros, é a chave para redescobrir uma história perdida da humanidade. Mas uma coisa é certa: enquanto a máquina de Antiquítera continuar existindo, ela continuará provocando dúvidas e inspirando buscas por respostas que talvez estejam enterradas, não apenas em naufrágios no fundo do mar, mas nas camadas mais profundas da nossa memória coletiva. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.